Amém, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Dodô, por essa introdução, por essa apresentação. Já entrando aqui um pouquinho, né, no script que eu preparei de me apresentar, mas já foi concluído esse processo, mas só gostaria de reforçar, né, quem eu sou, né, esposo da Luciana, essa mulher linda que Deus colocou na minha vida e que tem me abençoado, me ajudado a caminhar. Vocês vão perceber que aqui na igreja eu já percebi que tem uns irmãos que são mais emotivos, né? Se o Rafael estiver assistindo aí, Rafa, eu vou tentar me controlar aqui também, né? Na presença dos meus pais, sou filho do José, da Maria, pessoas que fazem parte da minha história. E como a gente falou da faculdade, tem uma frase que eu costumo falar para os meus alunos numa disciplina de orientação a objetos, né, Ládia, falando um pouquinho de abstração, que nós somos a soma de tudo que nos aconteceu, né? Então, o que nós somos hoje é resultado de tudo que nós vivemos até esse momento. E os meus pais, né, tiveram a mim como um filho primogênito, filho mais velho, mas tem aqui o meu irmão Paulo, minha cunhada Aline, né, que caminharam e caminham comigo aí. Graças a Deus por essa família maravilhosa que Ele tem me concedido. Meus irmãos, o José Neto, minha cunhada Thalita, o Ronaldo, que é o meu irmão caçula, que são pessoas especiais, presentes de Deus, que Ele colocou na minha vida e me ajuda nessa caminhada, assim como essa família maravilhosa que eu tive o grande prazer de conhecer e fazer parte. Estou aqui com vocês hoje, podendo compartilhar esse momento. Que o Senhor Deus, né, nos abençoe e que a palavra que nós vamos ouvir aqui seja uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo e que ela possa contribuir, né, para todos nós, porque a partir do momento que eu começo a falar aqui, essa palavra já corta no meu coração. E ela traz para mim uma visão, né? Uma reflexão da nossa trajetória, do nosso caminhar, porque não importa qual momento que nós estamos vivendo, não importa a estação da vida que nós estamos. Por que eu introduzo dessa forma essa mensagem? Porque nós temos rostinhos aqui de crianças, de jovens, de adolescentes que estão no início da sua formação. Nós temos pessoas mais maduras, né? Pessoas mais experientes, que já trilharam grande parte desse caminho e vão observar, né, na sua história, na sua trajetória, algum dos pontos que eu vou trazer aqui para vocês. E eu agradeço demais a Deus por essa oportunidade de compartilhar a mensagem. Um outro ponto também, já uma característica que eu tenho, vocês vão ver que eu sou muito pragmático, então vou tentar seguir o roteiro, ficar dentro do tempo ali. A pregação inicial ela tinha um cronograma previsto de 3 horas, eu tive que cortar algumas partes, mas acredito que vai dar tempo da gente concluir no tempo planejado, Dudu. Vou seguir aqui as orientações que foram passadas no cronômetro. Tem uma pessoa que não vai me deixar estender. Tenho certeza que na hora que estiver faltando 5 minutos, ela já vai começar a apontar no relógio. Mas essa é a mulher que Deus tem me dado. E eu tenho aprendido a amá-la com todas as suas características, com todas as suas virtudes. Um certo dia eu falei para ela que eu oro para que Deus cumpra na vida dela que ela seja a mulher de Provérbios 31, né? A mulher sábia que edifica o lar. Em nome de Jesus. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre o poder do planejamento, especificamente hoje sobre planejamento de carreira. Pessoal, embora eu mexa no áudio, né, não estou tão familiarizado com o microfone, mas vocês estão me ouvindo bem, né? O pessoal falou que não ia aumentar mais o volume para mim, que ia deixar nesse limite, que ia ter que me virar. Então, vamos lá, que eu vou me esforçar para a gente conseguir seguir assim. Então, o poder do planejamento, especificamente planejando a sua carreira. Quando nós falamos de carreira, eu trouxe um versículo aqui para a nossa reflexão, porque tudo começa no trabalho.
né? E, no trabalho, nós temos ali em Provérbios 14, 23, que nos traz uma lição, que é uma lição que vale a pena a gente refletir todos os dias da nossa vida. Porque, sem entrar muito nesse mérito, mas quando nós vemos, né, as gerações e as décadas, a passagem do tempo, o comportamento das pessoas mudam, né? Hoje, eu, sem querer, né, falar de forma pejorativa, mas os jovens, a maioria deles querem atuar na área digital, trabalhar como influencer, e a gente percebe o mercado com uma carência de pessoas para exercerem suas funções, seus papéis, para preencherem vagas no mercado de trabalho. Uma característica que tem, eu poderia citar vários mercados, mas eu vou me ater naquele que eu atuo, né, que é a tecnologia da informação. Hoje, se vocês abrirem a internet e for procurar por posições, por vagas, uma pessoa que queira buscar uma oportunidade de trabalho nesse ramo, terão ali mais de 300 mil vagas em aberto, né? E por que essas vagas não são preenchidas? Imagino que isso aconteça na área do Sandro, de engenharia, acredito que isso aconteça na área do Gabriel, contabilidade, seja ela uma contabilidade administrativa, atividades acessórias, tributarista. Faltam profissionais, porque muitas vezes as pessoas não querem se dedicar ao que o mercado tem de carência, né? Eu, às vezes, tenho o meu desejo, tenho os meus sonhos, e não abro a minha visão, às vezes, para as possibilidades. E eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês. Então, em Provérbios 14, 23, Sandro, tem a mensagem. Quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. E esse momento que nós estamos aqui pensando, refletindo esse tema, ele vai despertar, espero que desperte em alguns de vocês, como despertou em mim, né, se vocês ainda não tinham pensado sobre esse tema, sobre essa abordagem, é que a carreira, ela envolve o trabalho, o emprego, né? E quando a gente fala em trabalho, né, trabalho é uma atividade remunerada, né, ou assalariada, e emprego é um ofício ou um cargo numa empresa pública ou privada. No final das contas, nós percebemos o seguinte, que, independente da carreira que vocês decidirem seguir, o trabalho ele será fundamental para que a gente possa exercer aí a nossa função e alcançar os nossos objetivos. E, pensando sobre isso, né, não é incomum que, quando nós somos crianças, estamos ali na nossa tenra infância, que as pessoas nos perguntem, talvez vocês já foram indagados com essa pergunta, né, lá atrás, o que é que você quer ser quando você crescer, né? E é interessante que essa resposta, para algumas pessoas, já podem estar formatada. Porque, se ela vem de uma família tradicional, de uma família que já tem um ofício que é muito comum. Por exemplo, eu tenho amigos que todos os familiares eram médicos. Então, naturalmente, ele já tinha como uma resposta que quer ser médico, como o avô, como o pai, como a mãe ou como outros familiares. Outros amigos que eram da área de direito, que o pai, a mãe, o avô eram promotores. Então, naturalmente, seguiram por esse mesmo caminho. Mas, puxando na memória de vocês, vocês lembram quando fizeram essa pergunta para vocês, né? O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Qual foi a resposta que vocês deram? E, de igual modo, né, quando a pessoa ela tem uma família com essa característica, com esse ofício que é comum, também pode ter aquelas outras pessoas que não, né, que não têm esse histórico familiar
Então, abre uma enorme margem de possibilidades, né, de informações ou de opções que a criança pode responder. Ou até mesmo, né, mesmo uma criança dentro de uma família que tem o seu ofício, que tem as suas características ali já tradicional, pode ser que ela sonhe em ser alguma coisa diferente, né, um jogador de futebol, um cantor, um programador, para os colegas que estão assistindo aí, né, trabalhar com programação Java, C#, JavaScript, a criança já nasce com esse sonho, né? Brincadeiras à parte. Então, pode ser que, dentro desse contexto, você olhando para trás e refletindo sobre isso, que você foi por um caminho totalmente diferente, né? E por que será que isso aconteceu? Será que as oportunidades não surgiram? Será que você não tinha aptidão para aquele seu desejo? Ou será que, dentro desse contexto, você não se movimentou para que as coisas acontecessem como o esperado? Porque quando nós temos os nossos sonhos, é importante aqui trazer nessa reflexão atenção para algumas coisas simples. Porque não basta só querer, não basta só desejar, né? Nós temos que ser intencionais para alcançar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. E o que acontece é que, na realidade, nós não damos os passos necessários, não realizamos as ações necessárias para ir em rumo desse objetivo, em rumo desse sonho, em rumo desse desejo. E algumas situações muito simples poderiam nos apoiar ou ajudar para que a gente fosse em direção vamos dizer assim, a esse anseio, a esse lugar que nós queremos estar, né? Essa é uma expressão que é muito utilizada hoje, né? Onde é que eu quero estar, né? Qual é o meu lugar? O que eu pretendo fazer? E entre o que de fato nós vivemos e o que nós queremos, pode haver uma distância, pode haver um grande espaço. Mas é muito importante que a gente tenha uma visão em qual é o nosso objetivo. Porque, assim como nós temos certo que Cristo, né, é o nosso alvo, né, é por onde nós queremos encaminhar e chegar ao final da vida, podendo dizer que nós cumprimos a nossa missão, cumprimos a nossa jornada, chegamos ao alvo, né, seguindo ali uma carreira virtuosa e vitoriosa. Quando nós não perdemos esse alvo de vista, nós traçamos um caminho e seguimos até ele. E sobre o que eu vou falar aqui com vocês, né, sobre planejamento de carreira, isso a gente aprende a cada dia que um plano, às vezes ele pode ser mudado, mas ter um plano é melhor do que não ter nada mapeado, nada traçado. Porque se eu tenho um plano e eu desejo mudar ou ir para um outro caminho, pelo menos eu sei qual é a direção que eu estou seguindo. Então, algumas dicas muito simples, né, do que nós vamos conversar aqui agora, poderia ter feito diferença em certo momento da minha carreira, quando eu estava começando aí os meus primeiros trabalhos. E agora que eu sou mais maduro, tenho uma certa experiência, eu aprendi que caminhar com pessoas mais experientes, que pessoas que já foram por esse caminho onde eu quero ir, e outras atitudes intencionais, mas que são simples, pode dar um apoio para que a gente consiga alcançar esse alvo. Então, quando a gente fala de planejamento de carreira, é importante ter isso em mente, né? A intencionalidade, né? O que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para a minha carreira. Embora a gente tenha o controle apenas desse momento presente, as ações que nós fizermos agora, ou também uma outra questão que pode ser dura, né, uma realidade difícil da gente
conviver, aquilo que a gente não fizer também pode influenciar no nosso futuro. Então, seja dando um passo em busca do seu objetivo ou não fazendo nada, isso vai impactar. E aí fica para a gente essa reflexão, né? Qual será a nossa escolha? O que é que nós faremos em virtude disso? Então, são muitos os fatores, mas não tem uma fórmula mágica que eu possa trazer aqui para vocês e dizer, faça isso que dará certo, ou faça aquilo que será uma melhor opção, porque isso depende da realidade de cada um, depende do histórico, do conhecimento, da experiência, de como nós temos nos preparados para os nossos desafios. Então, não vou falar como um guru profissional, não vou falar como alguém que é um mestre nesse assunto e que tem a solução para o problema de todos, porque se alguém estiver vendendo isso para vocês, desconfie. Desconfie e tenham em mente, questionar, perguntar, não é errado, principalmente quando nós falamos e planejamos a nossa vida. Quanto mais nós temos dúvidas, quanto mais nós questionamos, né, esse é um outro fator que, às vezes, a sala de aula nos ajuda a compreender, é que, quando há dúvida, é porque há uma compreensão sobre o tema. Porque, quando você faz uma pergunta para a turma e ninguém responde, fica, e aí, entenderam? E é unânime o silêncio, é sinal de que ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. E, normalmente, a segunda opção é a mais adequada, é a mais correta. Então, quando eu começo a questionar, quando eu começo a ter dúvidas, eu percebo que aquilo está fazendo sentido para mim. E, à medida que eu vou entendendo, alcançando as respostas, eu consigo ir mapeando ali o meu trajeto, acertando o percurso e, com isso, chegando cada vez mais próximo ao objetivo. E se eu não estiver perto do objetivo que eu mapeei, estar no caminho já é um grande diferencial, porque você, com certeza, já estará agindo diferente do que a maioria dos outros candidatos a essa posição ou esse lugar que você deseja chegar. Então, o que nós podemos fazer com relação a isso, né? Entender que o trabalho, que eu já comentei com vocês o que é, o emprego e a carreira, eles estão relacionados. E algumas notas que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, e, nesse momento, o improviso ele acaba sendo mais adequado para a gente conseguir fazer com que a mensagem caiba dentro do tempo, é que um trabalho, por si só, ele não vai definir a sua carreira. Porque, olha só o momento que nós estamos vivendo na história. A tecnologia, a ciência, a mudança no mercado de trabalho, discussões que nós temos diariamente, é que, poxa, quais são as profissões que vão acabar? Será que daqui a tanto tempo eu vou precisar de advogado? Será que daqui a tanto tempo eu vou precisar de um mecânico, de um torneiro mecânico, de uma pessoa que faça manutenção de algum dispositivo, de algum equipamento? São tantas as profissões que estão em xeque por causa da inteligência artificial, por causa da tecnologia, que, se você simplesmente tiver um trabalho sem olhar o futuro, sem olhar os riscos e as oportunidades que ele tem, você pode, de repente, ser pego de surpresa por alguma mudança nesse mercado. E, se você for uma pessoa que planejou a sua carreira e está olhando para o futuro, você estará atento a esses detalhes, né? E, quando a gente fala em emprego, trabalho, além disso, tem as modalidades que eu vou ser bem objetivo. CLT, PJ, um empreendedor, um profissional autônomo. Independente de qual seja o cenário, é importante que você tenha uma visão clara de qual é a sua profissão. Porque o trabalho é a atividade remunerada, mas a profissão é como você se coloca, como você se prepara
para poder ter uma atividade remunerada que seja especializada, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que são do ramo do direito. O direito, ele tem o advogado tributarista, o civil, o direito de família, né? Tem vários segmentos. Nosso amigo Sandro, que é da área de engenharia, tem engenharia civil, elétrica, eletrônica, engenharia da computação. Então, ainda tem detalhes como esse. De acordo com a profissão que você escolher, você tem que também entender do nicho, né? De qual é a especialidade que você deseja ter. E falando nesse aspecto aqui, até na igreja, quando nós falamos de ministérios, tem essas especialidades, como né, Paulo relata na carta de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nessa designação, nós percebemos que, para exercer também o nosso ministério eclesiástico, é importante que nós tenhamos uma visão de qual é a nossa aptidão, do que nós temos como habilidade. E, às vezes, nós temos o nosso chamado, que, quando nós estamos atentos aos nossos chamados e ouvimos, né, a voz do Senhor para aquele trabalho que Ele tem nos dedicado, né? Por exemplo, não sei se o Davi acordou assim hoje de manhã, mas ontem, na hora de tomar banho, eu não estava conseguindo levantar o braço para tomar banho, lavar o cabelo. Coisas que só quem vive sabe o que é. Porque, falando para algumas pessoas, eles podem ter isso, né, podem não compreender o quão gratificante é quando nós dedicamos o nosso tempo para o Senhor, para fazer com que a gente tenha um ambiente como esse cada vez mais agradável. Porque eu não sei se é perceptível a todos, mas, para mim, me alegra muito o coração. Toda vez que eu passo por aquela porta, tem uma novidade. Nenhum domingo é igual ao outro. Sempre nós vemos uma evolução, uma mudança. E, falando, né, no ano do nosso crescimento, nós percebemos várias situações assim. E, da mesma forma que eu vejo a igreja crescendo, eu vejo muitos irmãos amadurecendo. E, nesse amadurecimento, acreditem vocês, isso me ajuda demais também no trabalho e na profissão que eu exerço. Porque, alguns anos atrás, eu tentava separar o Cleiton pessoal, a vida pessoal, o Cleiton, vida profissional, o Cleiton, vida acadêmica, o Cleiton, com relação ao relacionamento com os amigos. E chegou uma hora que eu percebi que não tem como fazer essa divisão, porque é tudo tão junto, é tudo tão orgânico, que em todas as áreas, em todos os lugares que eu transito, sempre sou eu, é o mesmo Cleiton, né? E, quando eu cresço em uma área, automaticamente eu amadureço e cresço em outra também. E, dentro desses minutinhos que nós temos aqui, né, para falar sobre o poder do planejamento, especificamente o planejamento da carreira, eu fiz essa introdução para dizer o seguinte, que nós precisamos ter bem claro qual é o nosso objetivo. E, para saber qual é o nosso objetivo, nós temos que saber o lugar onde nós estamos, né? Para poder traçar a nossa rota, para poder fazer o nosso mapa, para poder fazer o nosso plano, de onde qual o caminho que nós temos que percorrer para chegar no lugar onde nós queremos estar. Então, pare, pense, né, reflita. Independente da idade, né, independente da sua posição ou da estação que você está vivendo, porque um homem ou uma mulher que não sonha é um homem ou uma mulher que está deixando de viver, né?
tem algumas frases, né, daquelas que marcam, às vezes, a forma com a qual a gente vê as coisas. E essa é uma daquelas frases de internet que me fez refletir na vida em alguns momentos, né? Que algumas pessoas estão aí, né, passando por essa vida sem sonhos e deixaram de viver, porque a partir do momento que eu não tenho um objetivo, que eu não busco algo para me apoiar na minha caminhada, estou vivendo pelo quê? Estou vivendo para quê? E, enquanto isso, tem outras pessoas que partem numa certa idade, mas que viveram a sua vida de forma muito intensa, né? Que a gente tem esse sentimento de querer viver cada coisa com intensidade, com emoção, com brilho nos olhos, né? Que estar aqui é, para mim, um ponto que eu venci muitos desafios, venci muitos obstáculos, né? Para poder compartilhar essa palavra com vocês, assim como o Sandro comentou, e eu sempre falo isso para a Lu, quando a gente fazia a faculdade, as pessoas viam as minhas notas e falavam, nossa, mas esse menino sabe tudo, ele conhece de todos os assuntos, só tira nota boa, mas ninguém via até que horas que eu ficava acordado, estudando, quantos livros que eu lia por ano para conseguir ter aqueles resultados, porque é o sonho, é o desejo, é a visão no longo prazo que me motivava. E eu aprendi, naquela época, a traçar algumas metas, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Como que nós podemos planejar na nossa carreira? Primeiro ponto, qual é o seu objetivo? Onde você deseja chegar? A primeira decepção que nós temos, poxa, mas para exercer esse papel, essa função, eu preciso conhecer isso, aquilo, começo a fazer uma lista e ela não acaba mais. Alguns alunos brincam, poxa, professor, me candidatei para uma vaga de estágio, mas para o perfil eu já teria que ter trabalhado na NASA, não sei como funciona isso. Mas o ponto é, nós precisamos estar preparados para que, quando a oportunidade surgir, a gente consiga reunir condições de aproveitá-la. Então, para curto prazo, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Se o objetivo for grande, não der para alcançar de uma vez, vamos dividi-los em partes. O que eu posso começar a fazer agora? O que eu posso começar a fazer para o próximo mês? Cleiton falando, o que eu vou fazer no primeiro semestre? O que eu vou fazer no segundo semestre do ano? Já ajuda a dar uma luz, já ajuda a dar uma direção. Então, ao planejar a carreira, primeiro ponto, qual é a profissão que você quer exercer? Quais são os conhecimentos que você precisa para conseguir atuar de forma a trazer os melhores resultados para a sua empresa, porque eu falei, né, CLT, PJ, profissional autônomo ou empreendedor, administrador. Então, dependendo de qual é o seu objetivo, a sua abordagem, a sua estratégia será diferente. Então, olhe para isso, entenda o que é que você quer. Com a Lu, né, eu tenho conversado com ela, e uma frase que me vem à cabeça é, poxa, trabalhar e ganhar dinheiro, às vezes, são coisas diferentes. Porque você vê algumas pessoas que dão sorte lançando um produto, fazendo uma propaganda, ou fazendo uma bobagem na internet, e ganham dinheiro. E qual foi o trabalho que ela teve para aquilo? Não estou desmerecendo, só estou comentando com vocês que há diferenças. E eu consigo trabalhar, ter uma profissão, e quantas pessoas que a gente não vê que, dentro disso, com uma vida comum, é uma outra coisa que eu também chamo a atenção para vocês. Os pontos fora da curva são as exceções. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, eles não são a regra, eles são a exceção. E a regra, se vocês olharem ao entorno, tem muitos pais de família que, com profissões simples, com carreiras simples, compraram sua casa, se estabeleceram financeiramente. E o mais importante, pessoal, que eu vejo, e às vezes eu faço esse comentário com quem é mais próximo de mim, que eu peço para que os meus sonhos nasçam primeiro no coração de Deus.
Porque quando isso acontece, eu já tenho mais da metade do caminho percorrido. E que a gente não perca a nossa essência, não perca os nossos olhos do que é o principal. A família, os irmãos, os amigos. Isso que nós temos aqui, a gente sempre comenta às terças-feiras, é algo muito diferente. Ter com quem compartilhar essa caminhada de fé é algo que não tem preço. Então, nessa rotina, nesse processo, olhem para isso. E o que eu tenho para daqui a um ano? Nesse momento, algumas pessoas vão perguntar, poxa, mas para conseguir alcançar a profissão e o ofício que eu desejo, eu preciso fazer uma faculdade, preciso fazer um curso, preciso me preparar, como que eu posso fazer isso? Depende. Mais uma vez, a gente volta para qual é o objetivo e entende o que é necessário para conseguir alcançá-lo. Porque se eu vou falar de uma questão simples, se eu quiser ser engenheiro, eu vou precisar fazer 5 anos de faculdade. E o que algumas pessoas imaginam, fiz 5 anos de engenharia, vou sair da faculdade, já sou um engenheiro de profissão. Som. Mera ilusão. Mera ilusão. Porque o que acontece? Depois que você se forma, você vai ter que passar pelo crivo do mercado de trabalho, atuar um engenheiro calculista, um engenheiro civil. Nós temos amigos aqui da área que poderia falar sobre as várias possibilidades, mas você tem que passar pelo crivo do mercado de trabalho para poder atuar de fato como engenheiro. Então, se o seu plano for atuar nessa área, então você já tem que pensar não só no primeiro ano, mas em toda essa trajetória. Porque estudar vai exigir que você, ou se preparar, vai exigir que você estude, que você tenha uma reserva para a faculdade, que você tenha, dependendo, né? Eu vou falar por mim, que eu não nasci em berço de ouro, os meus pais sempre me ajudaram muito, mas eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. E como é que eu coloco tudo isso nos planos? Vale a pena refletir. Então, faça um plano para curto prazo, médio prazo. Quando eu falo em médio prazo, 1 ano, 3 anos, é um prazo razoável para você conseguir ir encaixando as coisas. E uma dica que pode ser fundamental para vocês, dentro desse processo que vocês pretendem seguir, tem alguma empresa que ela é referência nessa área? Por exemplo, né, tecnologia, Microsoft, Apple e várias outras acabam sendo referência. No Brasil, nós temos empresas como que ela foi vendida, né? Mas eu vou falar do Proteus, vou falar de empresas como CPM Braxis, também aí, sem querer fazer publicidade, Stefanini. Temos várias empresas que podem te dar um caminho para que você vá ao encontro do seu objetivo, porque não faz sentido, às vezes, você querer atuar numa área e estar numa empresa que está totalmente fora, que não te dá condição de exercer o seu papel. Uma outra situação também, quando a gente fala de tecnologia, hoje, toda empresa, independente do segmento, ela é uma empresa, acaba tendo tecnologia envolvida. Seja para a gestão de um sistema para recursos de materiais, seja um sistema para a gestão de pessoas, seja um sistema para controle financeiro. Então, é uma área que eu vou acabar sempre utilizando ela como exemplo, que você terá oportunidades. Mas, quando você está no meio que a empresa respira aquilo, só fala daquele assunto, então você tem oportunidades de aprendizado. Por exemplo, eu quero trabalhar, eu quero ser um advogado. Então, procure um escritório de direito ou empresa de direitos. Aqui na Zona Sul, eu trabalhei numa empresa de direito, onde tinham ali 300 advogados só na sala, na frente da sala que eu trabalhava. Então, imagine a oportunidade que se tem. E, às vezes, tem uma pessoa que entrou para conhecer sobre o segmento, que está na recepção ou que está em um outro departamento, mas que ela já começa a conviver na área. Um outro exemplo, pessoas que são referências naquele mercado. Segue,
pesquisa, vê qual é a trajetória profissional que ela teve. Então, faça planos para 1 ano, 3 anos, 5 anos, e conforme as coisas forem passando, vocês vejam o que vem depois. Então, sobre planejamento de carreira, esses seriam aqui alguns dos aspectos que eu traria para vocês refletirem, para vocês pensarem. Eu dei uma otimizada, uma sintetizada aqui no conteúdo, mas o que eu espero ter trazido de mensagem para vocês? Que vocês tenham uma visão de onde vocês estão, o que é que vocês querem e como vocês podem caminhar ou agir de forma intencional para alcançar esse objetivo. E, para não perder aqui mais 2 itens que eu tenho na lista, para seguir para o encerramento, outro ponto que pode ser incluído nesse planejamento. Leia sobre o que está acontecendo no mercado, com relação à área que você escolheu. Quais são as ameaças, quais são as oportunidades que vocês têm. Temos aqui alguns empreendedores, né, que são heróis no nosso país, né, porque uma reflexão que eu faço, sempre que eu penso em investir, se eu for abrir uma empresa, eu terei um sócio que fica com 30% no meu negócio, na média, né, não sei se fiz a conta certa, Gabriel, mas fica com 1/3 do que eu ganho, sem fazer muito esforço. Mas até que ponto isso é ruim? Se o negócio estiver dando certo, for rentável, pessoal, dê a César o que é de César, né? E ao reino o que é do reino. E isso são fatores que, para quem fala aqui, parece ser fácil, mas para quem vive e se corta na carne, poxa, sempre que vem o mês de pagar os tributos, a gente sabe como que é dolorido. Mas, se o negócio está dando certo, glorifiquemos a Deus e paguemos com alegria. A educação e conhecimento podem mudar a forma com que você vê tudo isso. Algumas pessoas, elas, quando iniciam nesse processo, às vezes não têm ideia, né, do quão... eu vou usar uma palavra que pode não definir tão bem, mas do quão árduo é esse caminho. Porque mudar dói, crescer dói, né? E quando a gente começa a entender, aprender, conhecer, a nossa visão sobre essas questões podem mudar de forma muito relevante. E a educação, ela não precisa ser só numa sala de aula, embora isso seja importante, porque não tem como eu me tornar um médico sem passar por todo o processo de formação. Acho que essa é uma opinião que a maioria de vocês devem compartilhar comigo, né? Ninguém vai querer fazer uma cirurgia cardíaca por alguém que não é especialista ou que não tem uma formação na área. E, às vezes, dependendo do profissional, mesmo com formação, hoje a gente ainda deve temer, né? E falo isso sem querer ser pejorativo, mas são realidades que, às vezes, a gente deve se atentar. E a educação formal ou informal ela pode nos ajudar. E o que seria educação formal? Curso, faculdades, né? E o que seria uma educação informal? Para quem atua, por exemplo, em áreas de construção civil, siderúrgica, às vezes tem aquelas pessoas que crescem, né, profissional de carreira, que ele vai conhecendo os departamentos da empresa, né, entrou como office boy, e aí começou a seguir os departamentos. Às vezes a pessoa ela não teve nenhum curso, mas ela conhece o processo de ponta a ponta. E essa também é uma educação válida, que, dependendo da área, tem muito valor. E, dependendo do objetivo que você tem, esse pode ser um caminho. E eu fecho aqui para vocês dizendo, né, que o mercado ele é dinâmico. Então, que a gente esteja atento, né, às oportunidades. E se aquela profissão que eu escolhi, de repente, eu perceber que ela, de fato, não tem muita aderência, né? A gente costuma falar, não tem muito fit,
Porque se eu for trabalhar na área da saúde, eu vou passar mal. Porque para fazer um curativo, né, para ver alguém sangrando, ou se alguém chegar correndo, chegar morrendo, né, imagine o Cleiton ainda atender alguém que está chegando, mas vai morrer, gente. Então eu correr atrás para ir socorrer, porque é o meu perfil, eu sou alguém que age de forma mais ponderada. Agora, a Luciana, ela já vai costurando, fazendo o que precisar. Então, são perfis. Fiquem atentos também a qual é o seu perfil, quais são as suas habilidades. E, para o final, Sandro, para a gente fechar, peço para você reproduzir para o pessoal o versículo que se encontra no livro de Jó, capítulo 22, verso 28. E o que você decidir, se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Então, aquilo que vocês decidirem, lembra do primeiro versículo? Que não fique só na fala, mas que se transforme em ações. E vocês determinando, sejam firmes, sejam constantes, mas isso não quer dizer que devamos ser teimosos. Se você vir que aquele caminho tem um obstáculo, tem uma barreira, em primeiro lugar, ore a Deus, peça direção, peça sabedoria, peça conhecimento, se prepare. E se Deus falar no seu coração, vai, filho, eu não teria dúvida, eu seguiria e permaneceria. Agora, se Deus falar, olha, veja bem, então eu estaria atento aos sinais, à mensagem que Deus quer trazer e, acima de tudo, ao Espírito Santo, porque Ele fala nos nossos corações e nos revela qual é a verdadeira, boa e agradável vontade de Deus. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado por poder compartilhar essa mensagem com vocês, meus irmãos.